Aconteceu algo dentro do Palácio de Buckingham que a família real não queria que você soubesse. Não foi um nascimento, nem um casamento, nem uma cerimônia suntuosa transmitida para milhões de pessoas. Foi algo muito mais sério. Um documento carregado pelos corredores do palácio, muito depois da meia-noite. Lacrado em carmesim tão confidencial que até os assessores mais graduados foram obrigados a se retirar do corredor antes que uma única assinatura fosse feita. E quando a princesa Anne saiu dos aposentos privados, ao lado do rei Charles III naquela noite, sua expressão dizia tudo o que o palácio se esforçava tanto para esconder. Aquilo não era rotina. Aquilo não era uma cerimônia. Era uma monarquia se preparando para algo. O rei Carlos III acabara de assinar uma ordem real concedendo à sua irmã, a princesa Ana, um dos títulos mais poderosos e raramente invocados em toda a história da coroa britânica, o de princesa regente real. E no instante em que aquela caneta tocou o papel, nada dentro da casa de Windsor seria como antes. Acompanhe meu raciocínio. Porque o que se desenrolou por trás dos muros do palácio, as reuniões secretas, as alianças silenciosas, as facções lutando por poder, é o tipo de história da realeza que só vem à tona uma vez por geração. E quanto mais você se aprofunda nisso, mais percebe que nunca foi apenas uma questão de título, era uma questão de sobrevivência à noite que ninguém deveria saber. Comecemos pelo que sabemos, ou melhor, pelo que conseguiu escapar pelas paredes cuidadosamente construídas do silêncio palaciano. A reunião não constava de nenhuma agenda oficial. Não houve anúncio público, nenhum comunicado de imprensa redigido com esmero para atenuar a importância da ocasião, nem a linguagem habitual dos assuntos reais concebida para manter o mundo calmo e sem curiosidade. Segundo fontes familiarizadas com o funcionamento do palácio, o rei Charles convocou a princesa Anne para uma audiência privada num momento em que a própria instituição parecia estar em suspense. Pense por um segundo no que isso significa. Este é o Palácio de Buckingham, uma das instituições mais meticulosamente administradas e obcecadas por horários do planeta. Cada compromisso real é registrado, relatado, coordenado e comunicado por diversas camadas de funcionários cuja existência profissional gira em torno de mensagens controladas. Uma reunião não agendada dessa natureza no meio da noite, com assessores sendo retirados à força do corredor, não acontece por acaso. Isso acontece quando alguém, dentro do palácio, decide que o que está prestes a ocorrer não pode correr o risco de ser testemunhado por pessoas não autorizadas. Aqueles familiarizados com a atmosfera dentro da residência real naquela noite descrevem um rei que parecia visivelmente cansado, mas não inseguro. Há uma diferença e ela importa enormemente. O esgotamento é físico, a incerteza é estrutural. Charles pode ter carregado o peso da doença e do dever em seu corpo. Mas a decisão que ele se preparava para tomar claramente vinha se formando em sua mente, buscando uma espécie de resolução. Disseram que só surge quando a pessoa para de questionar se algo difícil precisa ser feito e simplesmente aceita que chegou a hora de fazê-lo. Afinal, o que havia exatamente naquele despacho carmesim lacrado, o documento que mudou tudo? Por décadas, Sir Timothy Lawrence existiu à margem da realeza britânica. Presente firme e, no entanto, quase invisível. Seu nome raramente aparece nas manchetes, sua voz raramente é ouvida além dos muros do palácio. Ele não é um príncipe nem um homem de espetáculo. No entanto, aqueles que acompanham de perto a família real sabem que o silêncio na casa de Windsor não é sinal de fraqueza. Muitas vezes é uma estratégia, e Sir Timothy a domina. Nascido em 1955, Lawrence construiu sua vida não no glamour, mas na disciplina. Oficial de carreira da Marinha, o mar moldou seu caminho calmo na superfície profundamente controlado em suas profundezas. Formou-se na Universidade de Durham, treinou com precisão e galgou os postos da Marinha Real com distinção discreta. Seus colegas o descreviam como metódico, invariavelmente educado e discreto, qualidades que no mundo da monarquia são mais raras do que os próprios títulos. Na década de 1980, seu caminho cruzou com o destino. Nomeado escudeiro da Rainha Elizabeth II, Lawrence tornou-se parte da engrenagem interna da Casa Real. Ele organizava agendas, acompanhava a rainha em compromissos e aprendeu a navegar no delicado equilíbrio entre serviço e sigilo. Mas foi no âmbito dessas funções que algo inesperado aconteceu. Ele conheceu a princesa Anne, a única filha da rainha.
Naquela época, Anne enfrentava tempestades pessoais. Seu casamento com o capitão Mark Phillips começara a desmoronar e a imprensa a perseguia como abutres a cada sombra de escândalo. Contudo, em meio àquela turbulência, uma amizade silenciosa se formou. Timothy Lawrence era diferente das pessoas ao seu redor. Disciplinado, mas gentil. Reservado, mas firme. Com o tempo, o que começou como confiança profissional se aprofundou em algo mais pessoal, mais humano. Em 1992, o vínculo entre eles tornou-se inegável. Naquele dezembro, em uma cerimônia modesta em Crathy Kirk, perto de Balmoral, a princesa Anne casou-se com Timothy Lawrence, um casamento real desprovido de pompa e circunstância, marcado pela sinceridade. Mas ao contrário de muitos que ingressam na realeza, ele não recebeu título, honras principescas ou qualquer cargo oficial. Ele se tornou simplesmente seu marido, um homem sem coroa ou posição na corte, sempre 2 passos atrás, mas ao seu lado. E foi assim que ele permaneceu, ao longo de décadas de ocasiões de estado, viagens ao exterior, funerais e crises familiares. Sir Timothy esteve presente, não como o centro das atenções, mas como a presença constante por trás delas. Sua lealdade era silenciosa, porém inabalável. Sua compostura intacta. Para o público, ele era o homem comum. Para a família, ele era algo muito mais raro, confiável. Assim, quando o rei Carlos III lhe conferiu recentemente o título de Cavaleiro da Gran Cruz da Real Ordem Vitoriana, aqueles que compreendem a linguagem oculta da monarquia prestaram atenção. Não se tratava de um gesto rotineiro. Era uma mensagem. Pois no mundo da realeza, onde cada medalha carrega um significado e cada fita revela intenções, tal coincidência não pode ser acidental. Após 30 anos de serviço fiel à coroa, a Ana Bolena e a dignidade silenciosa do dever, o homem que nunca buscou um título finalmente o recebeu. Mas se isso demonstra gratidão, estratégia ou algo mais sutil, permanece a questão que ecoa pelos corredores do palácio. E qual é, então, a mensagem oculta por trás dessa homenagem discreta? Seria gratidão um aviso ou o início de uma mudança mais profunda na realeza? Continue assistindo o triângulo amoroso que moldou uma dinastia. Muito antes da rainha Camila entrar no centro das atenções da realeza, outra intrigante conexão real estava se formando, uma que poucos fora dos círculos do palácio realmente notaram. Não se tratava de um príncipe e uma donzela, mas sim da sempre prática princesa Anne e de um charmoso oficial do exército, Andrew Parker Bowles. No início da década de 1970, os dois eram mais do que amigos. Compartilhavam uma profunda ligação e rumores no palácio sugeriam um romance que poderia ter florescido e se tornado algo duradouro. Alguns chegam a dizer que o vínculo entre eles era tão apaixonado quanto genuíno. Mas esse relacionamento nascente tomou um rumo repentino não por causa de um escândalo real ou desaprovação familiar da maneira dramática usual, mas por algo muito menos comentado: a religião. Andrew era um católico devoto e a tradição real da época desencorajava fortemente tais uniões. Uma princesa protestante casar-se com um católico era simplesmente inaceitável aos olhos da monarquia. E assim, com o coração em silêncio e talvez arrependimentos silenciosos, Ana e André seguiram caminhos separados. Camilla Shand, um nome que mais tarde dominaria as manchetes, mas que naquela época era simplesmente uma jovem com fortes laços com o mesmo círculo social. Após o fim de seu romance com Anne, Andrew reencontrou Camilla, reacendendo uma conexão que haviam compartilhado antes. Em 1973, eles se casaram, e Camilla se tornou a Senhora Parker Bowles. Mas a teia romântica não parou por aí. Embora a princesa Anne já tivesse sido próxima de Andrew, seu irmão, o jovem príncipe Charles, apaixonou-se perdidamente por Camilla. A conexão entre eles foi instantânea e intensa, mas os deveres reais têm o hábito de interferir em assuntos do coração. As expectativas depositadas em Charles pela coroa, combinadas com as pressões públicas e políticas da época, forçaram o jovem príncipe a se afastar. E nesse espaço de distanciamento e dever, Camilla se dedicou a uma vida diferente, uma que a levou a se casar com o antigo amor de Ana.
Avançando rapidamente pelos anos de casamentos reais, decepções públicas e tensões privadas, a princesa Anne manteve-se firme em seu papel, sempre confiável, sempre focada. Ela ficou conhecida como a integrante da família real mais trabalhadora, alguém que cumpria suas responsabilidades discretamente, sem alarde. Enquanto isso, Charles casou-se com Lady Diana Spencer. Mas a história deles estava longe de ser um conto de fadas. Após a trágica morte de Diana em 1997, e depois de muitos anos de especulação pública e privada, Charles e Camilla finalmente se reconciliaram desta vez para sempre. Casaram-se em 2005 e com o tempo Camilla passou de figura controversa à rainha consorte. O que começou como um conjunto de relações discretamente entrelaçadas entre 4 jovens, transformou-se agora numa narrativa refinada de dever e resistência reais. Mas por baixo da superfície dos títulos formais e das aparições públicas, ainda persistem vestígios desses antigos romances. O passado não foi esquecido, simplesmente foi remodelada para o presente envolta em protocolo real e rebatizada como história. É uma história de amor perdido, amor encontrado e amor complicado pela coroa e pelo país. Vamos mergulhar na persistência da princesa Anne, que lhe valeu o título de membro da realeza mais trabalhadora, protocolo, poder e uma postura firme. A princesa Anne sempre foi a força discreta dentro da família real britânica, uma mulher de dever, disciplina e profunda lealdade. Enquanto outros foram envolvidos em manchetes e escândalos, Anne permaneceu inabalável, focada em suas responsabilidades reais e com pouco interesse em dramas. Sua reputação como o pilar pragmático da monarquia não é apenas um rótulo, é um legado que ela construiu ao longo de décadas de serviço inabalável. Então, quando seu irmão mais velho, Charles, finalmente se casou com Camilla Parker Bowles em 2005, após anos de controvérsia, boatos da imprensa sensacionalista e desaprovação pública, Anne não causou escândalo. Fiel à sua personalidade, ela permaneceu calma, serena e composta. Mas isso não significava que ela estivesse entusiasmada com a união. Não era apenas o fato de Camilla ter sido alvo de escândalo público ou de seu relacionamento com Charles ter causado mágoa na família. Para Anne, a situação era ainda mais pessoal. Camilla fora casada com Andrew Parker Bowles, que por acaso também fora um dos antigos interesses românticos de Anne. Esse passado complicado era impossível de ignorar. Some-se a isso o fato de que o relacionamento de Camilla e Charles, aos olhos de muitos, havia abalado os próprios alicerces da tradição real, e não é de surpreender que Anne tenha abordado a situação com um distanciamento emocional. Não houve entrevistas acaloradas, nem cenas públicas dramáticas. A princesa Anne não falou mal de Camilla nem tentou sabotar o relacionamento, mas pessoas próximas à família real notaram uma certa tensão no ar sempre que as duas mulheres estavam no mesmo ambiente. Elas não entraram em conflito abertamente, mas certamente também não se harmonizaram naturalmente. Ana, conhecida por seu rígido senso de dever real e visões tradicionais, se viu frente a frente com a abordagem mais descontraída e moderna de Camilla em relação à vida dentro do palácio. Camilla parecia confortável em romper com as expectativas rígidas que Ana sempre seguira sem questionar. Essa diferença de mentalidade era sutil, mas poderosa. Um momento em particular pareceu revelar a profundidade dos sentimentos de Ana. Depois que Camilla se tornou oficialmente rainha consorte, o protocolo real sugeria que até mesmo Ana, irmã do rei, fizesse uma reverência. Mas Anne não o fez. Seja um protesto silencioso ou simplesmente um reflexo de sua história complexa, essa decisão diz muito. Foi um pequeno gesto, mas que repercutiu entre os observadores da realeza e pessoas próximas a ela. E, no entanto, mesmo em meio a essas tensões não declaradas, Ana nunca perdeu de vista seu propósito maior. Ela pode não ter acolhido Camilla de braços abertos, mas reconheceu publicamente seu papel como apoio ao rei Carlos. Em aparições públicas juntas, Ana e Camilla sempre mantiveram uma postura respeitosa. Eles sorriem quando esperado, trocam palavras gentis e desempenham suas funções lado a lado. Atrás das portas do palácio, porém, a atmosfera é mais complexa. Não é uma novela,
É como um jogo de xadrez de alto risco, onde cada movimento é moldado por séculos de tradição, camadas de história pessoal e a expectativa inabalável de compostura real. A princesa Anne e a rainha Camila podem não ser próximas, mas ambas compreendem a importância dos papéis que desempenham. Num mundo onde a imagem importa e cada olhar pode virar manchete, a história delas é de tensão silenciosa, força oculta e o delicado equilíbrio entre sentimentos pessoais e responsabilidade pública. Vamos analisar a busca de Camila por aceitação em meio à inflexível obediência de Anne. Além disso, o mundo não pôde ver. A princesa Anne sempre se destacou na família real, conhecida por sua postura pragmática e ética de trabalho incansável. A princesa real de 74 anos é a aliada mais confiável do rei Charles. O vínculo entre eles, construído ao longo de décadas, permanece um dos mais fortes da família real. Anne e Charles cresceram com apenas 2 anos de diferença e eram inseparáveis na infância. Eles frequentemente dependiam um do outro enquanto seus pais, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, viajavam para cumprir deveres reais. Esses primeiros anos criaram uma ligação que só se aprofundou com o tempo. Enquanto outros poderiam ter visto a coroa como um fardo, Anne e Charles a encaravam como uma responsabilidade compartilhada, algo que os unia mais do que qualquer outra coisa. Diferentemente de outros membros da família Anne, nunca hesita em dizer o que pensa. Ela conquistou respeito por sua coragem em expressar suas verdadeiras opiniões, mesmo quando fala com o rei. Charles valoriza muito essa honestidade. Na verdade, ela é uma das poucas pessoas em quem ele confia plenamente. Durante sua coroação, ele demonstrou sua fé nela, concedendo-lhe o raro e histórico título de Guardiã do Bastão de Ouro, uma posição que antes tinha como objetivo proteger o monarca durante eventos importantes. Era mais do que um papel cerimonial. Para ele foi uma demonstração pública de sua confiança nela. Nos bastidores dizem que Anne é a pessoa a quem Charles recorre quando as coisas ficam difíceis. Ela lhe dá conselhos diretos, mesmo quando suas opiniões contrariam seus planos. Mas a relação deles não se resume apenas a deveres e discussões sérias. Os irmãos compartilham um senso de humor afiado, que mantém o vínculo entre eles leve e descontraído. É comum vê-los rindo juntos em eventos da realeza, brincando um com o outro em público com o tipo de carinho que só irmãos podem ter. Durante um evento beneficente no Palácio de Buckingham, Anne agradeceu a Charles em tom de brincadeira por ceder o espaço, dizendo com um sorriso: "Ajuda sim." Foi sua típica mistura de sagacidade e charme, transformando o que poderia ter sido um evento real formal em um momento alegre. A proximidade entre os dois frequentemente leva a confusões divertidas. Certa vez, durante um evento público, Anne foi erroneamente apresentada como o Príncipe de Gales. Sem hesitar, revirou os olhos e disse: "Que preocupação." Em outra ocasião, Charles contou que, ao visitar um lar de idosos na Escócia, alguém lhe perguntou se ele era a princesa real. Quando Anne recontou a história, ela riu e acrescentou: "E hoje estou usando calças." São essas trocas divertidas que mostram a facilidade entre elas. Rara na vida da realeza, a amizade delas perdurou por todas as fases de suas vidas, desde a empolgação dos dias olímpicos de Anne até a tristeza do falecimento da mãe em 2022. Durante aquele período difícil, eles estiveram lado a lado em eventos públicos, confortando-se mutuamente com compreensão. Onde as palavras falharam, a força que compartilhavam falou por si só. A personalidade de Anne a torna uma das integrantes da realeza mais admiradas. Ela criou seus filhos Zara e Peter sem títulos reais para que pudessem viver livremente. Sua coragem também se destaca na história. Durante uma tentativa de sequestro em 1974, ela disse ao seu agressor: "Nem pensar." Essa coragem aliada à humildade define quem ela é. Nem mesmo o rei escapa ao seu humor. Dizem que Ana chama seu irmão de Velho Feijão, um apelido engraçado e carinhoso. Mas por trás do apelido está um homem que suportou muito e fez inúmeros sacrifícios dos quais apenas os membros da família real têm conhecimento. Quão bem você conhece o rei Charles sem a influência da coroa? Uma promoção discreta que disse muito.
A notícia apareceu primeiro em uma linha impressa tão breve que a maioria dos leitores pode tê-la ignorado completamente. Uma anotação de rotina no boletim da Corte Real inserida entre as nomeações e reconhecimentos oficiais do dia. Para aqueles que acompanham a linguagem codificada da monarquia, aquele anúncio discreto carregava um peso incomum. O rei Charles III havia elevado Sir Timothy Lawrence, marido fiel da princesa Anne de Cavaleiro Comendador a Cavaleiro da Gran Cruz, da Ordem Real Vitoriana, a mais alta condecoração possível dentro dessa honraria secular. À primeira vista, tratava-se de um reconhecimento formal, do tipo que normalmente passa despercebido. No entanto, por trás de sua elegância discreta, o gesto revelava um significado mais profundo. A Ordem Real Vitoriana, instituída pela Rainha Vitória em 1896, é diferente de qualquer outra condecoração no sistema britânico. Não é concedido por ministros ou comissões, nem influenciado por favores políticos ou campanhas públicas. É, em essência, o reconhecimento pessoal do monarca uma expressão direta de gratidão do próprio soberano. E assim, quando o rei escolheu conferir seu título mais elevado ao marido de sua irmã, a mensagem foi clara. Não se tratava de formalidade. Tratava-se de confiança, lealdade e serviço discreto. O título de Cavaleiro da Gran Cruz é concedido raramente. Aqueles que detêm o título formam um círculo restrito. Entre eles estão a Rainha Camila Catarina, Princesa de Gales, e a Duquesa de Edimburgo. O fato de Sir Timothy agora estar simbolicamente ao lado de tais figuras diz muito. Isso não o torna real por sangue ou por dever, nem lhe confere nova influência constitucional. Ele permanece oficialmente um cidadão comum. Mas na vida da realeza, o simbolismo muitas vezes supera o status. Cada escolha, cada título, cada fita presa de um peitoral conta a sua própria história. E esta parece quase um sussurro de conforto em meio a tempos de incerteza. Porque a verdade é que o panorama da realeza hoje está se transformando sob o próprio peso. Doenças, perdas e escândalos reduziram drasticamente a linha de frente da família real em atividade. A monarquia tornou-se menor, mais enxuta e mais frágil. O rei Charles enfrenta tanto desafios de saúde pessoais quanto as pressões das expectativas modernas. A princesa de Gales, Catherine, continua sua recuperação longe da vida pública. Mesmo Anne, conhecida como a mais dedicada membro da monarquia, não consegue carregar todo o peso sozinha. Em momentos como este, aqueles que oferecem apoio discretamente, aqueles que personificam a estabilidade invisível da coroa, tornam-se essenciais. Talvez seja aí que a nova homenagem a Sir Timothy encontre sua verdadeira ressonância. Trata-se menos de hierarquia e mais de reconhecimento. O soberano reconhecendo um homem que nunca buscou atenção, mas que se manteve constante ao longo de décadas de transição na realeza. A escolha do momento parece intencional, até mesmo estratégica. Em meio a uma família que redefine sua imagem, o rei Charles pode estar sinalizando algo mais profundo que lealdade. Serviço e silêncio ainda importam. E que às vezes os gestos mais poderosos são aqueles feitos sem palavras, ocultos nas entrelinhas de um documento oficial à espera de serem compreendidos por aqueles que sabem ler nas entrelinhas. E o que poderia significar esse gesto silencioso, quase invisível? Uma recompensa pela lealdade ou uma mensagem codificada do próprio rei? Continue conosco. O crisol da coroa. Nos corredores silenciosos e pouco iluminados do Palácio Real, uma reunião importante e carregada de emoção estava acontecendo. Uma discussão que revelou as tensões profundas e muitas vezes ocultas dentro da monarquia. No centro desse intenso debate estava a princesa Anne, uma mulher admirada por sua dedicação de toda a vida aos deveres reais e por sua postura direta e pragmática. Anne se manifestou com firmeza e clareza, levantando questões sobre a posição da rainha Camila dentro da família real. Ela não estava atacando Camila pessoalmente, mas sim expressando uma forte convicção de que uma rainha consorte deve fazer mais do que usar uma coroa. Ela deve trabalhar incansavelmente, servir ao povo de forma altruísta e conquistar seu respeito por meio de esforço constante. Aos olhos de Ana, a realeza significava responsabilidade, não apenas reconhecimento. Suas palavras, embora calmas e ponderadas, carregavam o peso de anos de observação silenciosa e dedicação. Anne não estava tentando causar problemas, ela estava defendendo um legado. Para ela ser da realeza, não tinha a ver com popularidade ou imagem. Tinha a ver com propósito, disciplina e serviço público.
A rainha Camila, por outro lado, ouviu com serenidade. Durante anos, ela reconstruiu sua imagem após entrar no centro das atenções da realeza durante um dos capítulos mais difíceis da história da família real britânica, o período que se seguiu à trágica morte da princesa Diana. Naquela época, Camila era amplamente vista como uma forasteira, até mesmo uma figura controversa. Desde então, ela tem se esforçado genuinamente para contribuir por meio de trabalhos de caridade e aparições públicas tentando mudar a percepção do público sobre ela. Apesar de todos os seus esforços, a aceitação plena continuava fora de alcance. A sombra do passado ainda pairava sobre ela. Em comparação com Anne, cujo histórico de serviço incansável e resiliência silenciosa lhe rendera grande respeito, Camila ainda parecia aos olhos de algumas pessoas estar tentando provar seu valor, mas esse momento tenso entre duas mulheres da realeza não se resumia apenas aos seus papéis individuais. Refletia algo muito maior, um cabo de guerra entre tradição e mudança. A princesa Anne defendia os costumes antigos. A ideia de que a realeza se baseia no dever, na estrutura e na preservação de valores ancestrais. Ela acreditava em uma monarquia construída sobre o sacrifício e princípios inabaláveis. Camila, por outro lado, representou o complexo caminho da transformação. Sua jornada até o coração da família real não foi linear. Foi repleta de julgamentos públicos, provações emocionais e anos de esforço para passar do escândalo à aceitação. Ela era o rosto de uma monarquia que tentava se modernizar. Talvez mais acessível, mas também mais vulnerável. Este encontro não foi apenas mais uma conversa da realeza, foi um símbolo da luta interna da monarquia para encontrar seu lugar no mundo moderno. Será que tradições seculares podem coexistir com as exigências atuais de transparência, empatia e inteligência emocional? Será que alguém como Camila, que não começou sua trajetória na realeza com o apoio do público, pode algum dia ser verdadeiramente acolhida como rainha consorte da mesma forma que aquelas que nasceram para ocupar esses cargos? Essas questões permaneceram no ar muito depois do término da reunião. A princesa Anne, sempre fiel ao seu papel, deixou a sala com sua habitual dignidade discreta. Camila, serena, mas talvez pensativa, permaneceu ali, carregando consigo o peso tácito das expectativas e a pressão para continuar provando seu valor. Naquele silencioso aposento do palácio, um novo capítulo do acerto de contas da realeza estava sendo escrito em silêncio. Não se tratava mais apenas de quem ostentava qual título. Tratava-se de como a família real se definiria para as gerações futuras. Iria se apegar às suas orgulhosas tradições ou abrir espaço para novas caras e novas histórias, mesmo que viessem com um passado complicado. A resposta, ao que parece, reside algures no espaço entre a lealdade inabalável de Ana ao dever e a complexa busca de Camila por aceitação. E nesse espaço delicado, o futuro da monarquia continua a desdobrar-se. Uma conversa franca de cada vez. Vamos analisar brevemente o vínculo entre o rei Charles e a princesa Anne, que provavelmente é um dos fatores que influenciam a forma como ela vê Camila. As sombras dos irmãos. Além da coroa, o rei Charles é um irmão mais velho para 3 irmãos que compartilharam sua trajetória da vida no palácio ao serviço público. Charles veio primeiro seguido por sua única irmã, a princesa Anne, e depois por seus irmãos mais novos, o príncipe Andrew e o príncipe Edward. Juntos, eles formaram uma das famílias mais famosas do mundo, dedicando suas vidas a equilibrar o dever e a tradição. Charles nasceu em 14 de novembro de 1948, sendo o primeiro na linha de sucessão ao trono. Apenas 2 anos depois, Anne chegou em 15 de agosto de 1950 e as duas tornaram-se grandes amigas durante a infância no Palácio de Buckingham. Uma década depois, o príncipe Andrew juntou-se à família em 1960 e o mais novo, o príncipe Edward, em 1964. Com quase 15 anos de diferença entre o mais velho e o mais novo, Charles naturalmente assumiu o papel de mentor por ser o irmão mais velho. Crescer na família real não era nada comum. Os irmãos frequentemente apareciam ao lado da mãe durante seu reinado recordista, apoiando-a em anos de cerimônias, trabalhos de caridade e viagens internacionais. Conforme foram crescendo, cada um encontrou seu próprio lugar dentro do sistema real,
mas sua lealdade à monarquia jamais vacilou. Hoje, essa mesma lealdade os une ainda mais, desde que o rei Charles ascendeu ao trono e começou sua luta contra o câncer à princesa Anne, e o príncipe Edward têm sido figuras constantes de apoio. Eles permaneceram discretamente ao lado do irmão, assim como fizeram durante o reinado de sua mãe. A união deles demonstra que, além dos títulos e da tradição, a força da família real reside em seus laços pessoais. O rei Charles, por sua vez, sempre demonstrou carinho por seus irmãos. Quando a princesa Anne sofreu uma concussão e ferimentos leves durante um incidente em sua residência de campo em junho de 2024, ele fez questão de enviar seu amor e votos de melhoras por meio de uma comovente declaração do palácio. Foi um lembrete pequeno, mas significativo, de que até mesmo os membros da realeza se apoiam na família em momentos difíceis. Assim como seus pais, os 4 irmãos criaram suas próprias famílias, embora menores. O rei Charles tem 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, enquanto Anne, Andrew e Edward também têm 2 filhos cada, totalizando 8 netos para a falecida rainha Elizabeth. Anne foi a primeira a se casar, unindo-se em matrimônio com o cavaleiro olímpico Mark Phillips em 1973. Mais tarde, tiveram Peter e Zara optando por não lhes conceder títulos reais para que pudessem levar vidas mais normais. O príncipe Andrew seguiu o exemplo em 1986, quando se casou com Sarah Ferguson, apresentada a ele pela princesa Diana. O casal teve 2 filhas, as princesas Beatrice e Eugenie, antes de se separarem na década de 1990. O irmão mais novo, o príncipe Edward, casou-se com Sophie Rhys-Jones em 1999 e juntos têm Lady Louise e James Conde de Wessex. Nos últimos anos, a princesa Anne e o príncipe Edward assumiram papéis vitais como conselheiros de Estado, um título que lhes permite representar o rei quando ele está no exterior ou doente. Normalmente, esse papel pertence ao cônjuge do monarca e aos 4 primeiros na linha de sucessão com mais de 21 anos. Mas com o príncipe Harry e o príncipe Andrew deixando de ser membros ativos da família real, uma lei de 2022 expandiu o grupo para que Anne e Edward pudessem assumir o cargo, um sinal claro da confiança que o rei deposita neles. A princesa Anne continua sendo um dos pilares mais fortes da família. Só em 2023 ela cumpriu 457 compromissos reais, mais até do que o rei. Desde os 18 anos, mantém-se ativa na vida pública, conhecendo pessoas do mundo todo e apoiando inúmeras instituições de caridade. Além dos deveres reais, Anne é famosa por seu amor por cavalos. Seu falecido pai certa vez brincou: "A equipe no Rio é provavelmente o lugar mais aberto. Se não soltar pum ou comer feno, ela não se interessa." Ela provou essa paixão ao competir nas Olimpíadas de Montreal em 1976, tornando-se a primeira integrante da realeza britânica a competir no hipismo. É óbvio que o rei Charles respeita a opinião de sua irmã, mas será que se trata apenas de respeito mútuo entre indivíduos? E será que o vínculo entre eles é tão único quanto afirmam um olhar real por trás da coroa? Charles III, O Ano da Coroação, é um documentário da BBC de 2023 que oferece aos espectadores um olhar íntimo sobre o primeiro ano do rei Charles e da rainha Camila como monarcas. Exibido na BBC One e no BBC iPlayer em 26 de dezembro de 2023, o filme acompanhou a jornada do casal desde o funeral da rainha até a grandiosidade da coroação e os momentos mais tranquilos entre esses 2 momentos. É escrito pelo historiador da realeza Robert Hardman e narrado pela aclamada atriz Helena Bonham Carter. O documentário oferece um olhar afetuoso e humano sobre o casal real enquanto se adaptam às suas novas responsabilidades após décadas de espera nos bastidores. Um dos momentos mais tocantes vem da princesa Anne, que se abre sobre suas emoções durante o funeral da rainha Elizabeth II. Ela descreve a profunda sensação de alívio que sentiu quando a coroa foi retirada do caixão de sua mãe, um símbolo poderoso que marca o fim dos longos anos de serviço da falecida rainha. Anne também revela que sua mãe se preocupava em morrer no castelo de Balmoral, receosa de que isso pudesse causar dificuldades práticas.
Anne recorda ter tentado tranquilizá-la dizendo que tais pensamentos não deveriam influenciar suas decisões e que esperava que sua mãe eventualmente encontrasse paz no local onde passaria seus últimos dias. Além das lembranças solenes, o filme captura momentos mais leves e pessoais do círculo real. As câmeras acompanham o rei e a rainha em meio ao nervosismo, aos ensaios e à expectativa emocional que antecede o dia da coroação. Os telespectadores veem Charles e Camilla rindo com sua equipe, compartilhando piadas afetuosas com familiares e até mesmo brincando um com o outro. Em uma cena bem-humorada, o arcebispo da cantuária Justin Welby esquece um trecho de uma oração durante o ensaio enquanto o príncipe William zomba dos dedos grossos do pai, enquanto Charles se esforça para amarrar sua túnica cerimonial. Esses vislumbres por trás dos muros do palácio mostram a família real não como figuras distantes, mas como pessoas lidando com nervosismo, humor e emoção durante um dos eventos mais históricos de suas vidas. A recepção ao documentário foi mista, mas em sua maioria positiva. O correspondente da BBC para assuntos da realeza Sean Coughlin descreveu-o como um relato afetuoso e compreensivo do novo reinado. Ele observou que o filme evitou controvérsias, não mencionando os recentes desafios da família real envolvendo o príncipe Harry, o príncipe Andrew ou os protestos contra a coroação. Em vez disso, apresentou o rei e a rainha como um casal dedicado assumindo seus deveres com apoio mútuo e um propósito renovado. Numa idade em que muitos estariam considerando a aposentadoria, as críticas dos principais veículos de comunicação foram variadas. James Jackson, do The Times, deu ao filme 4 de 5 estrelas, chamando-o de uma visão privada da empresa e sugerindo que era o tipo de retrato brilhante com que a maioria dos membros da realeza só poderia sonhar. Ninguém poderia dizer que o rei não o mereceu, escreveu ele, elogiando o tom respeitoso do filme e a intimidade dos bastidores. Enquanto isso, Anita Singh, do The Daily Telegraph, deu 3 de 5 estrelas, descrevendo-o como refinado e cuidadosamente produzido. Ela comparou o documentário a um filme corporativo sofisticado, observando que todas as cenas pareciam aprovadas pela equipe do palácio e repletas de pessoas elogiando o casal real. Ainda assim, ela reconheceu o mérito de Charles e Camilla por parecerem genuínos e por fazerem com que as pessoas ao seu redor se sentissem à vontade. No entanto, o documentário não escapou das críticas. A BBC recebeu quase 900 reclamações após a transmissão com muitos telespectadores, alegando que o filme era excessivamente positivo e tendencioso a favor da monarquia. Esse número representou mais de 1/3 de todas as reclamações recebidas pela emissora entre 18 e 31 de dezembro. Alguns críticos, incluindo Graham Smith, do grupo antimonarquista Republic, argumentaram que o filme funcionou mais como uma peça de relações públicas do que como um verdadeiro documentário. Em um artigo para o The National, ele afirmou que o filme carecia de objetividade e independência, descrevendo-o como uma obra de relações públicas disfarçada de história. Apesar da reação negativa, Charles III The Coronation Year conseguiu oferecer um olhar raro sobre uma das transições mais históricas da Grã-Bretanha. O filme retratou uma família real encontrando força na união-rumor, na pressão e dignidade no dever. Um toque humano sob o peso da coroa. Você acha que há algo mais por trás da relação tensa entre o rei Charles e seus irmãos? Será que a princesa Anne nutre algum ressentimento secreto em relação à rainha consorte? Camilla, conte-nos o que você pensa. Compartilhe suas ideias na seção de comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.